Muito bem, pessoal, vamos dar início agora à análise qualitativa ou ao estudo teórico da lei da gravitação universal de Newton. Vamos lá? Muito bem, pessoal, Sir Isaac Newton. Algumas das áreas, que ele atuou. Aqui nós vemos a decomposição da luz por um prisma, enfim, a famosa maçã, não é? E aqueles planetas ali que foi um objeto de estudo forte de Newton, não é? Então vamos dar início então aqui. Bom, pessoal, Newton ele enunciou na sua lei que os corpos se atraem na razão direta de suas massas. Veja aqui, força que o corpo 1 exerce no corpo 2 é igual à força que o corpo 2 exerce no corpo 1. Isso se dá porque é uma força de interação, portanto, independe das massas. A força que 1 exerce em 2 será sempre igual à força que 2 exerce em 1. Essa força é chamada de força de gravitação ou força gravitacional. Ela é igual e diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses dois corpos. Bom, essa foca e esse pincel estão exercendo essa força descrita por Newton. Porém, essa força ela é desprezível. Por quê? Porque as massas são muito pequenas. Essa constante, chamada constante de gravitação universal, representada pela letra G, determinada matematicamente por Cavendish, ela tem um valor que é 6,7 vezes 10 a menos 11. O que eu quero chamar a atenção aqui é esse vezes 10 elevado a menos 11. Portanto, essa constante, ela transforma essa fração, ou o resultado dessa fração, num valor muito pequeno. Ou seja, a força gravitacional só é significativa se as massas forem muito grandes, ou se pelo menos uma dessas massas for muito grande, para a gente ter uma força de atração gravitacional. Portanto, entre a foca e essa caneta, existe uma força de atração gravitacional desprezível por conta das massas desses corpos aqui. Isso foi determinado por Isaac Newton. Essa força gravitacional é uma força sempre de atração, nunca repulsão. Os corpos se atraem, não existe força de repulsão. Aqui nós representamos o planeta Terra, e 3 corpos sendo atraídos pelo planeta. E essa atração tem uma direção radial, portanto perpendicular à superfície do planeta, e apontando sempre para o centro de massa do planeta. Então, o que é para baixo? Para baixo é alguma coisa que está apontando para o centro do planeta. Esse corpo, eu posso dizer que ele está caindo, para baixo. Mas o que é baixo? Baixo é o centro do planeta, por conta do nosso referencial aqui. Mais uma vez a apresentação da equação. Bom, vemos aqui, que aquilo que eu acabei de dizer, esses corpos estão sendo atraídos para o centro de gravidade da Terra. O que é peso? Peso, por que eu estou sendo puxado para baixo? O que é isso que nós chamamos de peso? Peso é essa força de atração gravitacional. É a força com que a Terra está me puxando. Ok? Essa pessoa está sendo puxada para cima? Não, para baixo. Nós estamos numa posição relativa, e poderíamos dizer que nós estamos de lado, mas nós não temos essa sensação, porque o nosso referencial é outro. Nós somos atraídos sempre ao centro da Terra. Ok? Bom, nesse slide nós temos a representação do Sol, aqui o planeta Terra, e a força de atração gravitacional. Bom, para mostrar que essa força de atração gravitacional, ela é universal. A mesma força que puxa essa caneta para baixo e faz ela cair,
é a mesma força que mantém a Terra, ou é a força de mesma natureza daquela que mantém a Terra em órbita do Sol. Por que a Terra não vai embora para o espaço? Porque ela está sendo mantida por essa força de atração gravitacional. Por que a Lua ela não escapa dessa trajetória e não vai embora? Porque existe essa força de atração gravitacional. Por que quando eu pulo eu volto para o solo? Porque a Terra está me puxando. Com uma força que tem a mesma natureza, né, de todas essas que eu acabei de citar para vocês, que é a força de atração gravitacional. Como nós temos uma trajetória curvilínea, essa trajetória curvilínea, essa força aponta sempre para o centro da trajetória, ela é uma resultante centrípeta. Portanto, a força gravitacional é uma resultante centrípeta. Lembrando, abrindo um parênteses, o que nós já conversamos. Força centrípeta não é uma força a mais, como peso, como força elétrica. Não. A força centrípeta, ela é toda aquela força, né, ou a resultante de todas as forças que atuam numa trajetória curvilínea e aponta para o centro. Por isso eu posso chamar a força gravitacional de força centrípeta. Uma força que é perpendicular ao vetor velocidade. Vamos imaginar um vetor velocidade aqui, perpendicular. Ok, vamos lá. Velocidade orbital. Isso é determinado também pela força de atração gravitacional. Quando nós igualamos, naquele slide anterior, a força gravitacional à força centrípeta, o que nós fizemos foi determinar o valor dessa velocidade orbital. Vamos ver. Imaginem um planeta e um corpo de massa m menor orbitando esse planeta. Planeta de massa n maior. Nós temos aqui a medida do raio desse planeta. Nós temos aqui a altitude em que esse corpo está em relação ao planeta. A soma dessas duas distâncias nos dá o que nós chamamos de raio de órbita, ou a distância B da forma da atração gravitacional. Bom, podemos igualar essa força de atração gravitacional à força centrípeta, o que foi proposto no slide anterior. Vamos ver como ficaria isso. Força centrípeta, então, igual à força de atração gravitacional. Muito bem, então vamos ver. M vezes a velocidade ao quadrado dividido pela distância, não é, que o corpo está em relação. Igual Cavendish, constante de gravitação universal, massa do planeta, massa do astro menor, dividido pela distância elevada ao quadrado. Podemos ver aqui que, como é uma igualdade, eu tenho massa do corpo menor e aqui também, eu posso eliminá-las. Da mesma maneira que esse quadrado pode ser cortado com aquele D, né? Velocidade ao quadrado igual a constante de gravitação universal, que nós vamos multiplicar pela massa do astro maior, dividido pela distância. Essa distância, nós já vimos que é R mais H. Então, V igual a raiz quadrada, estou tirando esse quadrado daqui, G vezes M dividido por R mais H. Muito bem. Essa velocidade, ela é chamada de velocidade orbital. Velocidade que
um corpo deve ser lançado para orbitar, uma órbita rasante, não é, o planeta, ou o astro maior. Percebam que ela não depende da massa do corpo que vai orbitar, ou seja, a velocidade de translação da Terra em torno do Sol não depende da massa da Terra, depende da massa do Sol e da distância que a Terra está do Sol. Da mesma forma, a velocidade de translação da Lua não depende da massa da Lua, depende da massa da Terra e da distância que a Lua está da Terra. Ok, pessoal? É isso. Muito bem, pessoal, vamos falar agora de uma outra velocidade. Já falamos da velocidade orbital, vamos falar da velocidade de escape. Perceba que ela é a raiz quadrada do dobro da velocidade orbital. E eu coloquei aqui para vocês perceberem, porque quando nós queremos colocar algum corpo em órbita, um foguete, vai levar um satélite para a órbita, é um lançamento, não é verdade? Se chama de lançamento. Né? Mas olha só, imagine se ele for lançado com um valor de velocidade menor que o da velocidade orbital, ele vai cair em algum ponto da Terra. É como você atirar uma pedra horizontalmente, ela vai cair em algum ponto da Terra. Mas se você for aumentando essa velocidade, vai chegar uma hora em que, por exemplo, você tem uma velocidade igual à velocidade orbital, ela vai cair, mas ela não vai encontrar mais solo. Então ela fica numa órbita rasante em torno da Terra. Por isso que os astronautas em órbita flutuam, porque eles estão, na verdade, caindo. Aquilo é uma queda livre. Tanto ele quanto aquela nave estão em queda livre. Porém, sem vir em direção ao solo. Eles estão caindo sempre em volta da Terra. Você pode dizer, peraí, aqui ele não está caindo, ele está subindo. Vamos lembrar daquele slide anterior. Para baixo é o quê? É o que está apontando para a Terra. Tá? Não é aqui, é um outro referencial. Então, se ele for lançado com uma velocidade orbital, ele vai fazer uma órbita rasante. Porém, se a velocidade com que ele for lançado for uma velocidade maior que a velocidade orbital, nós temos duas situações. Ou essa velocidade é maior que a velocidade orbital, porém é menor que essa velocidade de escape, ou ela é maior ou igual à velocidade de escape. Vamos imaginar uma situação que seria essa órbita 3, onde ele é lançado com uma velocidade maior que a orbital, porém menor que a velocidade de escape, ou seja, ele não entra numa órbita rasante e também não consegue escapar da força de atração gravitacional do planeta. Então ele vai descrever uma órbita elíptica, né? Ele vai ficar girando em torno do planeta numa órbita elíptica. Porém, se a velocidade com que o corpo for lançado for igual à velocidade de escape, ele vai descrever essa trajetória aqui que está representada por 4, uma trajetória parabólica, e vai escapar da força de atração gravitacional da Terra. Ou seja, ele não vai ficar orbitando o nosso planeta, ele vai embora. É assim que as sondas que são levadas para a Lua, para Marte, enfim, elas têm que adquirir uma velocidade de escape. Elas têm que vencer essa força de atração gravitacional. Se a velocidade com que ela for lançada agora for maior que a velocidade de escape, lógico que ela vai escapar, mas a sua órbita, né, a sua trajetória, perdão, vai ser uma trajetória como essa número 5, que é uma hipérbole. Ok? Então, recordando, um corpo lançado com uma velocidade menor que a orbital, ele cai na Terra. Um corpo lançado com uma velocidade igual à velocidade orbital, adquire uma órbita rasante em torno da Terra. Um corpo lançado com uma velocidade maior que a orbital, porém menor que a velocidade de escape, ele fica orbitando o planeta numa órbita elíptica. E um corpo lançado com uma velocidade igual à velocidade de escape, ele vence essa força de atração, portanto ele não fica em órbita, ele vai embora para o espaço, numa órbita parabólica, numa trajetória, melhor dizer, parabólica. Uma velocidade maior que a de escape, ele vence, né, essa força de atração gravitacional e se afasta do planeta, né, com uma trajetória na forma de uma hipérbole. Portanto, isso é muito interessante que vocês guardem
porque é uma questão muito legal para ser cobrada. Muito bem, pessoal. Vamos agora para a relação entre a aceleração da gravidade e a altitude. Antes, vamos lembrar o seguinte, que quando nós colocamos um corpo massivo no espaço, no caso de um planeta ou de uma estrela, a presença desse corpo modifica o espaço entre ele. Hoje existem algumas teorias que explicam isso, Einstein, né, e outros, né, com as teorias, mas que nós vamos ver isso futuramente quando nós vamos ver física moderna. Né? No momento, vamos ficar apenas com a ideia de que o campo é uma região do espaço modificada pela presença de um corpo massivo. Estou falando de campo gravitacional. Bom, a aceleração da gravidade, ela nos dá uma ideia da intensidade desse campo. Ok? Nós vemos aqui que nós podemos calcular a aceleração da gravidade de um astro qualquer, num ponto a uma determinada distância, não é? de um astro maior, fazendo a razão massa do corpo maior dividido pelo quadrado da distância. Que distância é essa? É a distância do centro de gravidade do planeta até o ponto em que eu quero determinar a intensidade do campo gravitacional. Quando nós falamos, por exemplo, na Estação Orbital Internacional, existe um valor de G ali dentro. Pequeno, mas existe. Aquela ausência de peso de que o G é zero é chamado de imponderabilidade, uma sensação de ausência de peso por conta da queda livre que nós já conversamos na outra aula. Mas existe. De que maneira esse G externo ao planeta pode ser calculado? Essa distância, como eu falei, é a distância do ponto em que um corpo está em relação ao centro de gravidade. Nessa ilustração, nós vemos um corpo de massa m que está a uma certa distância do centro de gravidade desse corpo. Então tem uma altitude em relação à superfície, que é esse h, mais o raio do planeta. Dá para a gente ver aqui que quanto maior o valor de h, maior o valor desse denominador, portanto, menor o valor de G. Na superfície, qual é o valor de G na superfície? Só ali com H, H igual a zero. Então vai ficar G vezes M dividido por R, que é o raio do planeta, elevado ao quadrado. Ok? Vamos ver uma outra relação agora, que é um pouquinho mais complexa, que é a relação entre a aceleração e a latitude. Bom, pessoal, nessa figura, nós vemos um corpo de massa m na superfície de um planeta a uma certa distância do polo, no caso aqui do polo norte geográfico desse planeta. Portanto, uma determinada latitude. Aqui seria a linha do Equador, não é? E aí nós temos essa força de atração gravitacional. Por conta do movimento de rotação do planeta, nós temos que levar em consideração uma força que nós chamamos de força centrípeta. Portanto, essa força de atração gravitacional agora passa a ser igual ao peso mais essa força centrípeta. Mudando aqui o lado dessas grandezas em relação à igualdade, isolando o peso, nós temos que o peso vai ser a força de atração gravitacional menos a força centrípeta. Peso, m vezes g, força de atração gravitacional e a força centrípeta aqui em função da velocidade angular. O que nós podemos cortar? As massas. E aí nós vamos ter então que g, aceleração da gravidade, igual a aceleração da gravidade na superfície menos essa parcela que está em função, no caso aqui seria a aceleração centrípeta, né? Uma vez que a massa foi retirada. Vou tentar explicar isso de uma forma mais simples para vocês. Imaginem
a seguinte situação. E aqui eu traço a linha do Equador. Se eu separar, nós vamos ter alguma coisa parecida com isso. Não é? Esse seria o centro do planeta. E esse é o raio do planeta no Equador. Se nós cortarmos uma parte nessa latitude aqui, nós teremos, apenas aqui pegando mais um pedaço só, uma circunferência menor. Portanto, um raio menor. Esse raio aqui, menor que o raio que nós temos aqui embaixo. Vou chamar esse raio de R'. Isso significa que a velocidade linear nesse ponto, vamos lembrar aqui, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes R. A velocidade de um ponto na superfície, na linha do Equador, é maior, velocidade linear, é maior do que em um ponto próximo ao polo, onde eu vou ter um raio menor. Portanto, isso daqui é maior que ômega vezes R'. Vamos voltar àquele slide anterior. Veja bem, V, não é? Ou seja, quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Vamos voltar para o slide anterior. Muito bem, pessoal. Então, como nós vimos que há uma relação, então, entre o raio e a força centrípeta. No caso aqui, que nós já abrimos essa equação, nós percebemos que a parcela que nós subtraímos, né, do G, né, também depende do raio, tá vendo? É proporcional ao raio. Por isso que na linha do Equador eu vou ter um G menor do que próximo aos polos. Por quê? Porque o raio na linha do Equador é maior, consequentemente essa parcela será menor e eu vou subtrair de G vezes m sobre r ao quadrado um valor maior, encontrando uma aceleração da gravidade menor. Quando eu caminho para os polos, né, com a mudança das latitudes, eu vou tendo R's cada vez menores, essa parcela cada vez menor, então tendo como resultado um G cada vez maior. Então há uma variação na aceleração da gravidade quando nós partimos da linha do Equador para os polos com o aumento da aceleração da gravidade. Essa variação é muito pequena, mas existe. E é importante que vocês saibam, porque esse é mais um ponto da força de gravitação, da lei de gravitação universal de Newton. Ok, pessoal?